entra ali de desespero, eu queria entender como é que se Jesus estava ali no barco e como é que vinha aquele homem sobre o mar, né? Que ele dizia que era um fantasma, se ele estava no barco com eles, como homem, não é? Não há contradição. Se a gente lê no mesmo, se a gente for observar, não é menina. Porque eu estava lendo ali, se ele estava dentro do barco com um discípulo, como é que ele vinha por cima das águas? Se ele estava dentro do barco. Porque ele estava como um homem aqui na terra ainda, como eu e você. É porque cada um traduz diferente a Bíblia, né? Porque a Bíblia é mexendo tanto que você, às vezes, fica questionando certas coisas. Não é? Então eu creio assim, Deus ele tem o seu meio de nos provar. Porque ele mesmo levanta a tempestade e ele mesmo acalma. Em nossas vidas, né? Aquilo que ele quer fazer, e tudo tem uma finalidade. Nada acontece por acaso em nossas vidas. Quando a tempestade vem, né, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, né? E aí a gente fica, meu Deus, mas não. Deus, ele opera em nossas vidas de uma forma que às vezes a gente culpa do inimigo e tudo, mas Deus, o próprio Deus, ele cria situações em nossas vidas para tratar conosco. E é muito interessante essa passagem aqui. Porque às vezes a gente está tão lá para baixo, o Senhor dá sopra um vento para a gente, né? Chacoalha ali, para a gente dar um choque de realidade em nossas vidas, para a gente, né, despertar, né? E saber que Ele está em nossas vidas, que Ele está conosco, diante da luta, diante da tempestade, que Ele mesmo provoca em nossas vidas e Ele mesmo acalma. Que Ele está no controle de tudo. E a gente tem que ter confiança, né? Confiar. Né? Muita tradução. Aí eu me chamou a atenção essa. Então eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, né? Por tudo que Ele tem feito na minha vida, das coisas boas e das coisas que a gente acha que é má. Mas não é. Ele diz que aos olhos da gente a gente pensa que é má, mas não é. A gente vai entender lá na frente por quê, porque ele está passando por tudo, por tanta luta, tanta coisa, né? Mas ele nos fortaleceu na presença dele, nos fortaleceu, nos dando força, né? E ter experiência com Ele. A gente vive cada dia de nossas vidas uma experiência com o Senhor. Porque Deus ele vai se utilizar de nossas vidas para beneficiar outras vidas que a gente encontrar. Que se você está passando pela situação, você sabe dizer o que foi que Deus fez naquela pessoa, na sua vida. Não, Deus fez assim, assim, assim. E eu creio que Ele vai fazer na sua também, irmã. Vai fazer na sua também, irmão. Não passa umas coisas por acaso, não, irmãos. Tudo tem a finalidade. Deus ele se utiliza de nossas vidas para outras vidas. Lá na frente a gente não entende, muitas vezes não entendemos. Né? Então a gente passa por essas experiências. Seja por ela qual for. Seja por calúnia, seja por qualquer enfermidade. Entendeu? Mas se nós temos convicção que o Senhor é na minha e na tua vida, acabou. O gigante que se levanta, ele vai cair por terra, irmão, vai ficar envergonhado. Fica envergonhado. A gente tem que ter convicção, né? Que Deus é nas nossas vidas. Pode se levantar o que se levantar, mas estamos de pé, né? E uma outra hora que aquele que se levantou contra mim, contra você, se encontra envergonhado. Estamos aqui de pé. E convicta que o Senhor na minha e na tua vida. Né? Então é muito interessante
coisas do Senhor e Ele vem acalmar uma tempestade em nossas vidas, dá um renovo, nos renova, né? Abre as portas. Quando a gente começa a fazer a vontade dele, falar do amor dele, o que ele faz nas nossas vidas, porque nós somos testemunho para outras pessoas. Aparentemente, a luta que nós estamos passando aos olhos de muitos é de julgamento, é de desprezo, porque fulano está passando por isso. Mas é o Senhor, porque aquela passagem de Jó é muito interessante se você analisar aquela passagem de Jó. Porque os acusadores de Jó eram os amigos de Jó que viviam comendo na casa de Jó, que estavam ali perto de Jó. E eles ficavam enganando ao Senhor, porque Jó não era tão próximo assim, mas quando ele chega na presença do Senhor, quem faz isso é os amigos de Jó. Tem muitas vezes as pessoas, Tamires, que eles ficam enganando a nossa vida. Aí Deus permite uma tempestade para mostrar que é da minha e da tua vida. Mesmo diante da situação, né? E ali eles foram, mas também, isso os amigos de Jó, porque na Bíblia fala, que aqui se fala deles, também eles, né, tem assim, porque tem pessoas que ficam enganando querem questionar as coisas das nossas vidas, entendeu? Aí Deus para mostrar que eu sou na vida dela, e assim Deus mostrou que era na vida de Jó. E eles começaram a dizer para Jó que Jó estava em pecado. Jó, confessa que tu está em pecado, Jó. Tu está passando, tu está em pecado assim. Né? Diz que Jó estava em pecado. Mas ali Deus permitiu, porque também aquela rebeldia ali dos filhos de Jó foi tirado da terra, né? Deus destruiu aqueles filhos de Jó que era rebelde. E deu outro, né? Fez tudo novo na vida de Jó. E aí o Senhor diz, ore por eles. Ore por eles. Porque tem coisa na minha e na tua vida que Deus não vai dar satisfação para ninguém. É entre você e Deus e acabou. Então é dessa forma em nossas vidas. Então eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Porque tudo é experiência em nossas vidas, irmãos. Viu? Tudo é experiência que nós passamos em nossas vidas. Entendeu? Tudo é experiência. Então não adianta. Quem quiser se levantar como o povo de Deus, né? Pode até achar que cai, mas o Senhor é que levanta, que ergue, porque Ele que manda na minha e na tua vida. Pertence a Ele. E pronto. E eu acho bom, né? Porque Ele manda na minha vida. Aí muitas vezes Deus confunde, poxa, mas por que eu só vive rindo, alegre, feliz, passa por uma luta e feliz desse jeito? Porque Deus está na nossa vida. Não. Tem que rir, vai chorar pra quê? Tá tudo bem. É a luta vindo, tá tudo bem, minha amada. Tem gente que se aproxima pra querer sondar, mas tá tudo bem. Porque a palavra ensina assim a gente, na Bíblia, quando vê, né, o seu filho morto ali, né? E perguntaram para ela. E ela disse, tá tudo bem. Deixa o povo confundido, deixa dar um nó na cabeça daqueles que querem entender o trabalho de Deus em nossas vidas, irmão. Deus, ele não vai dar o entender dele, não. Ele é mistério da vida da gente. Tem coisas que eu pergunto, Senhor, tem coisas que eu fico, nem eu entendo. Entendeu? Nem eu entendo. Então a gente só tem que fazer a vontade dele e obedecer. Então, acabou. E aqui é muito interessante, né? Porque os discípulos andavam com Jesus, mas na hora da tempestade eles têm medo, né? Eles têm medo ali, né? Ficaram com medo, porque a gente com carne, né? A gente tem medo de certas coisas, né? Que venha se levantar, né? Sobre a gente. Você fica temeroso de certas coisas, porque a nossa estrutura bala. Mas o Senhor está ali conosco, segurando nossa mão. Não adianta. A gente só vai no tempo, quando chega o fim da ele diz, agora sim, chegou o tempo. Acabou. E aqui eu agradeço a oportunidade, irmãos, viu? Eu
Senhor, ele dava um sacolete na gente, né? Que estava muito. Aí o Senhor vai, mas Senhor, eu decotando para onde é que eu vou com ele? O Senhor vá para lá. E eu digo, esse aqui. Tem que obedecer. E ali eu creio que Deus está trabalhando na minha vida quando a gente obedece, né? Porque Deus, ele não quer sacrifício de dor. Ele quer a minha obediência. Né? Ele quer a minha obediência. Aí o Espírito Santo fala, vá para tal canto. Eu estava dizendo, Senhor, fale comigo quando for no momento certo. Para onde é que eu vou? E ele disse, sou cheio. Vá, tá bom. Às vezes você quer ficar relutando aí, porque eu vou obedecer, eu vou fazer a vontade, porque não aguento coxo não, viu? E aqui eu agradeço a oportunidade, gente, viu? Glória a Deus. Vou colocar um hino. Ah, minha sandália quebrou o caminho e tá linda agora. Da estátua, todos têm que se puxar. Mas tinham 3 jovens crentes que não acataram a ordem e concordaram entre eles de pé continuar. E formaram ao rei que agiu com muita ira, ameaçando aos moços que ele desobedeceu. A minha ordem foi dada e todos têm que aceitar. Preparem uma fornalha para quem não se ajoelhar. Vocês estão na minha. E quem é o Deus que vai livrar? Os jovens não temerem, permanecerão de pé, confiando em quem estava posto a sua fé. Glória a Deus, glória, glória, glória. Mas quem entrou com ele sobre o fogo tem poder, andando na fornalha, bem na frente do povo. Pois quando chega o tempo, Deus mostra para todos que quando ele quer livrar o crente, ele entra até no fogo. E estão te ameaçando, aquecendo a fornalha. Se estão te intimidando, para que corras da batalha.
com a dor de cabeça terrível. Estou aqui só pela misericórdia. Eu larguei tarde do trabalho hoje. Eu disse, meu Deus, manda um pregador hoje para a igreja. Manda uma pessoa para ajudar lá. Porque não sei a hora que eu vou sair daqui. Aleluia, glória a Jesus. Deixa eu te colocar os olhos, né? Glória a Deus. Aleluia. Vou deixar só um versículo mesmo. Salmo 123. Só tem 4 versículos, né? Eu vou ler logo ele todo, amém? Amém. Salmo 123 diz assim: a oração do crente desprezado. A ti levanto os meus olhos, ó tu que habitas nos céus. Assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, assim como os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o nosso Senhor, nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos sobremodo fartos e desprezados. Farto de desprezo. A nossa alma está extremamente farta da zombaria. Aqueles que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Aleluia, glória a Jesus. Esse salmo, né, é o que eu estou passando atualmente, né? O desprezo, né? A perseguição, né? Pessoas, vizinhos, essas coisas, né? Hoje é só o sangue de Jesus Cristo. E o Senhor tem me dado força para continuar na luta, né? Aleluia, glória a Jesus. E tem me revelado coisas ao qual não é surpresa para mim, né? Mas a gente fica chocada, né? Com as coisas que o Senhor mostra, né? E eu só tenho que agradecer, né? O que o Senhor tem feito na minha vida, pelos livramentos. Aleluia, glória a Jesus. Que se não fosse os livramentos do Senhor, glória a Deus, a gente já teria descido à sepultura, né? Eu só tenho que agradecer em nome de Jesus e agradecer a oportunidade. Amém? Amém. Glória a Deus. A nossa irmã Alice está com a oportunidade. Marisa gosta. Tá nos 20 metros. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Da igreja Papai Senhor. Amém. Agradecer a Deus mais uma quarta, está aqui na sua presença. Ele tem o do eu três reunido teu nome, sempre está presente, né? Eu vou aqui do Pai, né? Mas ele veio para casa do Senhor, pegar o meu socorro. Amém. Deixa aí Salmos 40. Esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém. Amém. Glória a Deus. Da água. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fosse morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Oh, eterna e glórias te dou. O teu nome é amor, mas tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante eu sou, confiando em ti. Meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traz-me paz.
gente. Ela caiu e ela só anda andando pro banheiro com a pessoa. Ela tem 91. Eu agradeço a Deus, né? Eu agradeço a Deus que é a minha mãezinha ali, né? Quer ter uma mãe não tem, né? Mas Glória a Deus. Eu vou orar para retirar dízimos e oferta e eu convido a nossa irmã Ana Paula para louvar. Assim oremos. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, visita os nossos lares. Senhor, veja os nossos guarda-roupas, os nossos armários. Ajuda, Senhor, aqueles que não têm condições, Deus. Vai, Senhor, abrindo portas de emprego, Senhor. Oh, Senhor, vem suprindo, Deus, todas as nossas necessidades, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Antes de louvar, vou deixar um versículo no livro de Isaías. Isaías 41 e o 13, que diz: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem um sabor de mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até nas cinzas ele clama e Deus atende, lhe protege, lhe defende com as suas fortes mãos. Aleluia. Você é um escolhido e a tua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te exaltar. Quem te vê há de falar, Ele é mesmo escolhido. Vão dizer que você nasceu pra vencer, que já sabia porque você tinha mesmo cara de vencedor. E se que Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprida que a palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção por se arrepender, vai extrair da plateia e você no palco vai olhar e ver Jesus brilhando em você.
Deus quer agir, ninguém pode impedir. Então você verá cumprida a palavra que o Senhor falou. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Quem sabe do teu pensamento você vai dizer: meu Deus, como vale a pena a gente ser fiel. Na verdade a minha prova tinha um gosto amargo, mas minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. Minha vitória hoje tem sabor de mel. E eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu convido os irmãos para se ajoelhar e vamos fazer um clamor pelos enfermos, aqueles que estão no presídio, pelas crianças, amém? Não, fique sentado. Sentadinho. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesta tarde, Deus, estamos, Senhor, de joelhos, Deus, te clamamos, Deus. Oh, Senhor, vai visitando, Senhor, os hospitais, visita, Senhor, a UTI, Deus. Oh, Senhor, vai entrando, Senhor, com cura, Deus. Deus, tu és o Deus que cura, Senhor. Oh, Senhor, sem precisar levar a cirurgia, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, Pai, envia, Senhor, os teus anjos, Senhor, nos hospitais, Deus. Vai fazendo conforme o teu querer e a tua vontade, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, vai visitando, Deus, a área do câncer, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, vai curando conforme o teu querer, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, visita, Senhor. Oh, Senhor, os hospitais, Senhor, aonde tem tantas crianças internadas, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, entra, Deus, também em nossas famílias, Senhor. Vem, Senhor, nos curando, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, mas eu te peço, Deus, que o Senhor, cure também a nossa área espiritual, Deus, que necessitamos, Senhor, porque às vezes falhamos, Senhor, às vezes, Deus, não fazemos a tua vontade e se esfriamos, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, vem restaurando nossas vidas espirituais, ó Deus. Senhor, também te peço, Deus, pelos presídios, Senhor. Vai entrando, Deus, nos presídios, Pai. Vai, Senhor, usando os teus servos para levar a tua palavra naquele lugar, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Vai, Senhor, entrando com salvação e libertação na vida daqueles, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. É isso que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desde já a oportunidade de estar com a nossa missionária Tamires, que vai trazer a palavra nesta tarde. Aleluia. Vamos ficar de pé para a gente orar pela nossa missionária, amém? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nesta tarde, Deus, te pedimos, Senhor, que ela desapareça e que o Senhor apareça, Deus. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, usa ela, Senhor, conforme a tua vontade, Deus. Enche ela, Deus, da tua graça, Deus. Oh, Senhor, vem, Senhor, abrindo a porta do céu nesta tarde, Senhor. Que o Senhor abra o nosso entendimento,
igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, de capítulo 5, versículo 28. Evangelho segundo escreveu Marcos, de capítulo 5, de versículo 28. Todos acharam? Amém. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Você está dando glória a Deus? A gente sabe que essa passagem é muito conhecida em nosso meio. Até quem não é evangélico já conheceu essa passagem da mulher do fluxo de sangue. Mas nessa tarde de hoje, Deus, Ele quer nos dar lições através dessa mulher. A Bíblia vai dizer que uma grande multidão seguia e apertava Jesus. Uma grande multidão queria ver os feitos de Jesus. Mas o que eu aprendo nessa mensagem é que aquela grande multidão só apertava Jesus. Muitas das vezes, no tempo de hoje, a multidão, a religiosidade, só aperta Jesus. Muita gente tocava em Jesus, muitos naquela multidão puxavam Jesus. Mas não tinha o coração quebrantado. Aleluia. Mas não tinha fé em Jesus. Uma coisa é a gente ouvir falar de Jesus. Outra coisa é a gente crer em Jesus. A Bíblia vai dizer que essa mulher padecia de uma enfermidade. Há 12 anos, essa mulher sofria de uma enfermidade. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela vai, mesmo ela enferma, essa mulher, ela tem uma dificuldade. Essa mulher, ela enfrenta uma prova. Mas a Bíblia diz que essa mulher buscava sua cura. Essa mulher buscava a sua melhora. E o que eu aprendo com essa mulher do fluxo de sangue? Muitas das vezes a gente não quer buscar Jesus. Muitas das vezes a gente se incomoda com a dor. Muitas das vezes a gente se acomoda com o cansaço. E essa geração que a gente vive é preguiçosa. Sabia por quê? Porque a gente tem tudo na palma das mãos. Aleluia. Hoje em dia, tudo tira o nosso foco de Jesus. Aleluia. É uma série que a gente gosta. É um vídeo que passa no celular e a gente acha interessante. E a gente não quer buscar Jesus. A gente se acomoda com a geração de hoje. E eu não estou dizendo isso, irmã, isso é para mim, não. Isso é para mim também. Porque a palavra vem primeiro para mim. E muitas das vezes eu, Tamires, eu me acomodo em casa. Eu me acomodo demais. Muitas das vezes eu digo, eu estou com uma dor de coluna, não vou hoje. Muitas das vezes isso aqui que está passando está tão interessante. E eu vou deixando de buscar Jesus. É pecado, irmã, assistir não é pecado. Mas quando a gente deixa a obra de Deus de lado, aí se torna um pecado. Aleluia, glória a Deus. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela ouve falar de Jesus. Essa mulher, ela vive presa a uma lei mosaica. Essa mulher vive presa às velhas escrituras, onde dizia que ela não poderia
sua família. E quando a gente vive longe de alguém da nossa família, a gente sofre. A gente sente a dor, a gente sente o vazio. Além de viver longe de quem ela amava, de sua família, ela não podia ter convívio mais com a sociedade. Aquela mulher era rejeitada, ela era desprezada. A lei dizia que ela não poderia se aproximar da sociedade. Eu aprendo tanto com a mulher do fluxo de sangue. Porque a enfermidade, a rejeição, a dor, a perca não proíbe essa mulher de buscar Jesus. A prova que ela enfrenta não neutraliza ela de buscar Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém chega para aquela mulher e diz assim: olha, eu ouvi dizer que há um profeta no meio da gente. Há um homem por nome de Jesus, que ele cura, que ele expulsa demônios, que ele liberta, que ele sara, que ele não é como a sociedade que rejeita e despreza, porque muitas das vezes a sociedade rejeita e despreza eu e você, rejeita e despreza a minha, a tua história. Muitas das vezes alguém só olha o meu e o teu passado. Verdade. Mas Jesus, ele conhece a minha, a tua história. Glória. A Bíblia diz que Jesus está passando e a grande multidão está lá. Aperta Jesus de um lado, aperta Jesus do outro. Aleluia, Jesus. Glória. E muitas das vezes a multidão vai buscar Jesus só para apertar ele mesmo. Mas o que eu aprendo com a mulher do fluxo de sangue, ela sai de onde ela estava. E não era um lugar pertinho não, porque ela tinha que viver longe da sociedade, sangrando, fraca, anêmica, sem força, Aleluia. Aleluia. sem ânimo. E muitas das vezes eu e você se encontra sem ânimo. Muitas das vezes a gente se encontra sem força. Muitas das vezes a gente quer até vir buscar Jesus, mas não tem força. Essa mulher ela tem que primeiro romper o medo. E ela tem uma coisa que eu e você precisa ter: mais fé. Aleluia. Glória. Aquela mulher sai de um local longe da cidade sozinha. Glória. Ninguém foi lá buscar a mulher do fluxo de sangue. Eu vou te levar até Jesus. Porque alguém tinha medo de se contaminar. Alguém não chega perto de mim, de você. Porque muitas das vezes de uma prova em um vale tem medo de se contaminar. É verdade. Não conhece a história, não conhece o propósito, nem o projeto, que me rejeita e te rejeita. É verdade. Glória. Mas essa mulher sai em busca de Jesus. Glória a Deus. Glória, glória. Quando aquela mulher chega na cidade, uma grande multidão está lá cercando quem? Jesus. Aleluia. Eita, Deus. Aleluia. Aí aquela mulher pensa consigo: eu não posso tocar em ninguém. Se eu tocar em alguém, a pessoa vai passar a mesma dor que eu estou passando. Se eu encostar em alguém, a pessoa vai viver o sofrimento de dor, de perca e de rejeição. Aquela mulher tinha traumas, tinha dores, tinha medo. Aquela mulher tinha uma história que ela contava. Para quem? Para Deus. Aleluia. Você tem contado a tua história para Deus. Você tem contado nesse processo. Olha, Senhor, tá doendo, Pai.
mas eu creio que eu vou sair desse vale. Aleluia. Muitas das vezes a gente acha que está passando por um processo, eu não vou sair mais. Não tem chance para mim, mas o que eu aprendo com a mulher do fluxo de sangue é que sempre há uma esperança. Aleluia. Glória a Deus. Sempre há uma determinação de chegar até Cristo e mudar a sua história. Glória a Deus. E agora? Como é que eu vou chegar até Jesus? É muita gente. Eu sou impura. Como é que eu posso chegar até Jesus? E muitas das vezes, situações da nossa vida adversa nos faz nos sentir impura de chegar na casa de Deus. Aleluia. Satanás diz: olha, não vai não, buscar ele não. Tu tá imunda, tu tá leprosa, tu tá impura. Mas o que eu aprendo com essa mulher do fluxo de sangue é que não importa a situação que você esteja, sempre é tempo de buscar o Mestre. Aleluia. Aleluia. Ela sai com a fé tão grande: se eu só tocar na orla do Mestre, Glória a Jesus. ele nem precisa me ver. Ou você não acha que Jesus, você não acha que o céu não já tinha visto aquela mulher percorrendo lugares tortuosos, Aleluia. caindo, levantando, sangrando? Muitas das vezes a gente quer vir para a casa de Deus quando tudo vai bem, mas eu aprendo com a mulher do fluxo de sangue que quem tocou em Jesus estava sangrando, quem tocou em Jesus estava desfalecendo, quem tocou em Jesus estava sem força, sem ânimo, sem alegria. Glória a Deus. Glória. Quem chegou até Jesus estava no limite de uma situação. Aleluia. Glória a Deus. Tem dias que a gente está no limite.